Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 67 cidades de São Paulo não têm mais leitos de UTI para a Covid-19. Minas Gerais tem primeira noite com toque de recolher. E Pernambuco começa a quarentena nesta quinta-feira. A vitória do Corinthians agora à noite pela Copa do Brasil e os gols pela Liga dos Campeões da Europa. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. O estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira o maior número de pacientes internados por Covid-19 desde o início da pandemia. O Mitchell Diniz tem mais informações para a gente. Mitchell, boa noite para você. Situação que beira o colapso do sistema em diversas cidades do estado. Boa noite, Salsi. Pelo menos 67 municípios não têm mais leitos de UTI, sendo que em todo o estado apenas 105 contam com unidades de tratamento intensivo. É a primeira vez que o número de pacientes internados em UTIs ultrapassou a marca de 11 mil. Outros 14 mil estão em enfermarias. As taxas de ocupação dos leitos de UTI superaram os 90%, tanto no estado quanto na Grande São Paulo. E a média móvel de mortes diárias por Covid-19 chegou a 421 nesta quarta-feira, a maior em toda a pandemia. Salsi. Obrigada, Mitchell. O Rio de Janeiro também tem cidades com 100% de ocupação dos leitos de UTI ao todo. A gente vai saber agora com o Leonardo Ack quantos municípios estão nessa situação. Léo, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, 13 cidades estão com todos os leitos de Covid-19 ocupados. Entre os municípios estão Itaperuna, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Rio das Ostras e Teresópolis. Em alguns locais, o número de leitos disponíveis é bem baixo, como é o caso de São José do Vale do Rio Preto, que tem apenas 2 leitos. A situação não é muito diferente em outras cidades do estado. Aqui na capital, Salsi, a ocupação das UTIs chegou a 95% entre hospitais municipais, estaduais e federais. Salsi. Obrigada, Mitchell. Boa noite para você. E esta é a primeira noite do toque de recolher em Minas Gerais. A gente vai saber agora como é que está a movimentação, a situação por lá com a Virgínia Nalon, em Belo Horizonte. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. A restrição começou às 8 da noite e vai até às 5 da manhã em todos os 853 municípios mineiros. Aqui na capital, essa primeira noite de toque de recolher foi bem tranquila, com ruas vazias nas principais regiões. Movimento mesmo só nos hospitais da cidade, que chegaram a 97% de ocupação nos leitos de UTI, o mais alto desde o início da pandemia. Na rede particular, a taxa ultrapassa os 100%. Salsi. Obrigada, Virgínia. Pernambuco começa nesta quinta-feira uma quarentena justamente para impedir o avanço do coronavírus no estado. A Priscila Assis está no Recife. Tem detalhes para a gente dessa situação? Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. As restrições valem para todos os municípios de Pernambuco, com exceção do distrito de Fernando de Noronha. Os serviços considerados essenciais, como supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis, estão autorizados a funcionar. Já academias, bares, restaurantes, shoppings, escolas e praias vão fechar. De acordo com a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação das UTIs está acima dos 95%. A quarentena mais rígida aqui no estado segue até o dia 28 deste mês. Salsi. Tá certo, obrigada. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a liberdade de Fabrício Queiroz e da esposa dele. Então vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o casal está em prisão domiciliar desde julho do ano passado. O ministro se baseou numa decisão de terça-feira do Superior Tribunal de Justiça. Segundo Gilmar Mendes, a decisão do STJ é mais benéfica aos investigados e, por isso,
ela deve prevalecer. Agora, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a mulher Márcia Aguiar vão aguardar o processo em liberdade. O alvará de soltura foi expedido nesta quarta pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Queiroz é acusado de operar aí um suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Segundo o Ministério Público, ele teria movimentado mais de R$1 milhão. Salce. Tá certo, obrigada. A bancada da Segurança Pública na Câmara foi fundamental para garantir que os servidores públicos federais mantivessem a progressão na carreira durante a discussão da PEC emergencial. Essa afirmação é do deputado federal Sanderson. O parlamentar do PSL do Rio Grande do Sul participou do JR Entrevista. Esses 30 deputados federais se reuniram e apresentaram um destaque no sentido de que apenas os profissionais de segurança pública fossem excetuados. Mas depois, numa concertação geral dentro da Câmara, vimos que não. Todos os servidores públicos federais mereceriam, como mereceram, serem retirados desse congelamento e, então, portanto, mesmo dentro da crise gerada pela pandemia, todos os servidores públicos federais continuarão progredindo, mesmo que atingido o índice de 95%, que é o gatilho. Um relatório da ONU, divulgado nesta quarta-feira, revelou que a pandemia da Covid-19 aumentou a mortalidade infantil no sul da Ásia. Então vamos para lá conversar com a Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você. O que esse levantamento apontou, Silvia? Boa noite, Salce. Em 2020, foram registradas quase 230 mil mortes a mais de crianças do que em 2019. Os dados foram comparados com os números pré-pandemia, quando quase 1,5 milhão de crianças com menos de 5 anos morreram, sendo 63% de recém-nascidos. Também aconteceram 11 mil mortes maternas a mais em 2020 no continente. Os países mais afetados foram Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Afeganistão e Sri Lanka. A principal causa foi a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Salce. Tristeza, devastador, hein, Silvia? Obrigada pelas informações. E agora o futebol, pela Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid e o atual campeão Bayern de Munique eliminou a Lazio. O time alemão entrou em campo com situação confortável depois de vencer o primeiro jogo por 4-1. E o artilheiro da equipe, Lewandowski, abriu o placar de pênalti. Choupo-Moting recebeu o passe na área e deu uma cavadinha para fazer o segundo do Bayern. Barolo, de cabeça, fez o gol de honra dos italianos. Final, Bayern classificado 2, Lazio 1. Na Inglaterra, o Chelsea armou rápido contra-ataque para Ziyech fazer o primeiro gol do jogo. No final da partida, o brasileiro Emerson fechou o placar. Chelsea classificado 2, Atlético de Madrid 0. E na estreia na Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Salgueiro 3-0 com gols de Gemerson, Ramiro e Matheus Vital. Com esse resultado, o Timão passa para a segunda fase do torneio. Veja. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações do Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã aqui no JR 24 Horas. Tchau.